Bom, colegas, bem-vindos aí, bem-vindas a essa primeira sessão ordinária do ano, né, do Conselho de Orientação do FAEPEX. Hoje nós temos a nossa pauta, né, tem três itens na ordem do dia. Acredito eu que certa simplicidade. Depois o informe no expediente mais específico sobre o calendário de editais. E aí a gente pode comentar uma outra coisa, ou inédita ou recente, né, que aparecer. E depois abrimos a palavra aí para quem quiser colocar o que quer que seja. Então, eu começaria com o primeiro item da pauta, da ordem do dia, que é a homologação de um ad de referendo que eu fiz, né? E acho que na última reunião do Conselho, tenho quase certeza que eu cheguei a prevenir que a gente faria esse ad de referendo, mas enfim, seja como for, temos um ad de referendo relativo à concessão dos recursos do FAEPEX para essa nova colaboração, né, para financiar os editais de cooperação acadêmica entre a Unicamp e a Universidade de Birmingham, na Inglaterra, né, no Reino Unido. Então, eu vou pedir, o Marcelo trabalhou bastante nesse assunto, com bastante... Aliás, esteve lá, né, Marcelo? Então, se você pudesse só situar um pouco até a conclusão no ad referendo e aí votamos. Boa tarde a todos. Com relação a esse edital de mobilidade com Birmingham, mobilidade e apoio a projetos, né? Atualmente ele está aberto, né? Ele foi aberto. Ele é um resultado da visita que foi feita há aproximadamente 2 anos atrás ao Reino Unido para discussão de parcerias, e uma das universidades que nós visitamos naquela oportunidade foi a Universidade de Birmingham, né? E com base nas discussões que nós tivemos lá, essas discussões elas se desenvolveram ao longo do ano seguinte, e ela culminou até com um resultado muito produtivo e muito importante, que a Universidade de Birmingham ela lançou junto ou em parceria, né, com a representação diplomática do Brasil e também agências de fomento do Reino Unido. Ela lançou o Instituto Brasil, né, que estabeleceu que estabelece, né, colaborações mais próximas, né, tanto entre instituições brasileiras e a Universidade de Birmingham. E esse acordo de mobilidade, por isso que até nós colocamos em ad em referendo, né, porque ele foi divulgado na época do lançamento do Instituto Brasil na Universidade de Birmingham, né, com a presença também da CAPES, com a presença da representação diplomática. E a Universidade de Birmingham, inclusive, ela foi agraciada com um prêmio pelo Reino Unido, justamente em reconhecimento às colaborações que eles estabeleceram com países fora da Europa, né, e fora do âmbito deles do Reino Unido, com universidades inclusive brasileiras. E foi lançado esse Instituto Brasil. No dia do lançamento, esse edital ele foi divulgado e, posteriormente, após as discussões que são de praxes com relação ao edital, às regras, esse edital ele foi finalmente lançado. Por isso, como nós não tínhamos tempo hábil, né, de passar primeiro na reunião para depois fazer o lançamento, né, do edital e a assinatura do convênio, né, é que nós fizemos essa aprovação ad referendo, né, para caber dentro do cronograma que tinha sido discutido e estabelecido pela Universidade de Birmingham. E como eu comentei, esse edital ele está aberto, né? É o edital, a gente está acostumado e conhece um pouco mais por causa do tempo que ele está vigente, do edital de Cardiff, na Universidade de Cardiff. Esse convênio é um pouco diferente porque
ele envolve uma parceria mútua no sentido em que ele é casado, né? Então, é submetido um mesmo projeto, isso não acontece com CARD, tá? Aqui é submetido o mesmo projeto pelo grupo aqui no Brasil, o grupo da Unicamp e o grupo da Universidade de Birmingham, e depois tem visitas mútuas e desenvolvimento de projetos mútuos, né? Isso na visão de algumas agências de fomento e até na visão da Universidade de Birmingham, ele promove melhor, aumenta melhor as chances de se estabelecer realmente uma colaboração científica. E a seleção dos projetos, no final, ela vai ser feita também em conjunto com uma comissão conjunta entre as duas universidades, né? O total montante do edital a gente gostaria até de ser maior, por nós poderia ser um pouco mais, mas Birmingham, como eles estão querendo lançar e ver quantos projetos são submetidos, ele envolve anualmente 50 mil libras, né? E cada projeto pode ter o valor, o teto de 15 mil libras. Então atenderia mais ou menos a 3 projetos, né? Então isso está sendo feito, foi lançado esse ano, nós vamos fazer a primeira vez essa seleção, né? Mas pela procura que nós estamos tendo, algumas dúvidas que nos enviam para a submissão, eu queria até passar isso para vocês já, se vocês puderem levar para as unidades. Como ele é um projeto conjunto, né? Ele não prevê, né, a mesma documentação que a gente tem para os nossos editais normais do FIPEX, né? Então, a Birmingham não coloca a obrigatoriedade de se mandar um CV, né, dos pesquisadores, então não precisa adicionar um CV. O que existe só é um formulário, né? Esse formulário lá na Universidade de Birmingham, eles optaram por fazer um Google Docs, né? Aqui, por questão, até a Flávia, se tiver dúvida, ela pode explicar melhor, mas nós temos que abrir via sistema FIPEX, né, para inclusive disponibilizar os recursos. Então ele vai ser submetido via FIPEX, tá? Mas basicamente o que nós estamos pedindo é o formulário que foi preenchido pela Universidade de Birmingham. A gente sugere preencher o formulário primeiro lá. Nós combinamos com a pessoa encarregada lá de Birmingham que uma vez ela receber o formulário, ela vai mandar o PDF para os pesquisadores que são das duas universidades. E esse formulário é só submeter no sistema FIPEX. A gente pede para preencher os dados básicos da submissão do nosso sistema também para facilitar o trabalho da assessoria, mas a gente não pede, como a Birmingham não está pedindo documentos adicionais, é o formulário, as informações do formulário que vão contar nessa submissão. A gente só lembra que é necessário submeter tanto lá como aqui, porque esses processos vão ser analisados inicialmente nas universidades e depois vai ser feita uma reunião conjunta para uma decisão final. E só complementando, pelo grau de questões que têm sido encaminhadas para nós sobre o edital, a gente está com uma perspectiva de ter um número razoável de solicitações. Então, nós estamos achando que esse edital também vai ter um grande sucesso, né? Inicialmente, por isso, nós pensamos em aumentar um pouco o valor para acomodar mais projetos e até diminuir um pouco, mas Birmingham optou por tentar dar um valor um pouquinho mais substancial para cada projeto, né? E iniciar com esse valor que as duas universidades vão colocar cada um 25 mil, né? E eu acho que a ideia, nós discutimos com ele, quando nós sugerimos aumentar o valor, eles falaram, não, vamos fazer um primeiro ano assim, depois nós avaliamos a procura, né? Mas a nossa perspectiva e que tá se demonstrando é que a gente vai ter uma procura muito boa também. E é uma universidade muito boa, quer dizer, muito bem estruturada, realmente, e tem grupos bons, né? Como Cardiff também. Ok, obrigado, Marcelo. Só um complementozinho, né? A gente, e aí abro para outras questões que possa haver. A gente encontrou, a gente tinha um convênio nesses moldes, que é o de Cardiff, né? Todos já conhecem. A gente tinha e tem ainda, né, a intenção de multiplicar esse número de um convênio por pelo menos algum inteiro, mesmo que pequeno, maior do que um. E essa foi a primeira
sucesso que tivemos, né? Mas esperamos que até o final da gestão, essa é uma zona, mas tem, como teve algumas visitas, né, organizadas pela DERE junto com a PRP, tivemos a TUM na Alemanha, a Universidade de Porto em Portugal, agora estão voltando com da China, onde visitaram várias entidades aí, várias universidades. Então que a gente talvez possa deixar com pelo menos uns 3, 4 projetos como esse, mas enfim, Bigman foi o seguinte aí. Não sei se vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa para o Marcelo, para nós. Bom, evidentemente o ad referendo foi por conta de prazo, né? Então, Referendo foi por conta de prazo para. Eles demoraram um tempo para responder, inclusive com relação ao texto. Aí quando eles respondem, então já vamos lançar em janeiro, sim. né? E não foi nem possível lançar em janeiro, né? Por causa. Mas a ideia do edital e desse programa de mobilidade, ela foi lançada no início do ano, né, com o Instituto Brasil, do lançamento lá na Universidade de Birmingham, e posteriormente já foi colocado dentro do cronograma que foi estabelecido, já foi colocado online, né, por parte deles. Então, Ok. a questão do ad referendo foi por causa disso. A gente não teve tempo hábil, né, de colocar aqui antes da reunião. Bom, se não há questão, botaria em votação para referendar, né, esse ad referendo dessa cooperação internacional. Então, os favoráveis e as favoráveis, por favor, fiquem como estão. Contrários, abstenções. Então, aprovado por unanimidade. O segundo tópico, né, da ordem do dia, que é costumeiro aí, né, em geral na primeira reunião do ano, é o nosso relatório anual, né, no caso do ano de 2023, que precisa também ser aprovado por esse conselho. Então, a gente vai projetar... tá, já está aqui. Eu posso... deixa eu sincronizar aqui, mas aqui está meio ruim. Sendo aqui, ó. Se eu consigo. Eu vou passar muito rapidamente, tá, pessoal? Porque são coisas que você, bom, quem já é do conselho há algum tempo está acostumado, são números, né, que fica muito chato ficar detalhando a cada slide, mas e também como são, quantos slides a gente tem? Uma meia dúzia aí, né? Para às vezes pode passar alguma coisa e depois esquecer. Então, se vocês quiserem, me interrompam durante alguma coisa qualquer que soar, enfim, que for que vocês quiserem perguntar ou saber detalhe, e aí no final também a gente abre para eventual discussão. Então aqui a gente tem o resumo da receita, né, do ano passado, detalhadas aqui em partes pela dotação orçamentária do fundo, né, do FAPEX, oriundo de taxa de convênio e das aplicações, num total de quase 11 milhões e 700, né, 700 mil, quase 12 milhões de reais. Aqui um detalhamento de taxas recolhidas por cada uma das áreas, né? Ou seja, biomédicas, exatas, humanas, tecnológicas, agora a área interdisciplinar e ciências aplicadas. Então, enfim, temos aqui os valores, no total de 4 milhões, praticamente, e nesse gráfico aí, nesses diagramazinhos tipo pizza, mostrando a contribuição de cada uma das áreas. Então, destaque sempre para a área de biomédica com uma contribuição bastante alta, né? Menos do que a metade, mas bastante alta. Aqui um comparativo no ano, né? Na verdade, nós não tivemos o reajuste de dotação orçamentária, né? As taxas de convênio
tirando a queda de 2020, vem num crescendo, né, atingindo agora então esse número que acabamos de ver, né, que é quase 4 milhões, o montante referente às aplicações e o total. Tá? Portanto, também nessa perspectiva histórica de 5 anos, queda em 2020. Tá. Agora, indo para cada uma das linhas do FIREPEX, em 2023, né, no ano passado, os recursos na linha de pesquisa, os recursos concedidos, né, totalizaram 7 milhões e 800, quase 8 milhões de reais, distribuído em 1.041 projetos, né, 1.041 concessões, e aqui a distribuição, todos na linha pesquisa, mais o número de concessões por tipo de auxílio. Né? Então a gente vê, como é mais ou menos de se esperar, né? Auxílio pesquisa, participação em evento internacional e participação em evento nacional, lidera, mas também com uma distribuição um pouco menor nos outros programas, destaque aqui também dos programas coordenados pelo PIBIC, né, os programas de iniciação científica e de recepção, né, dos estudantes de nível médio, que é o CAF e o CAFIM, nas férias de verão e nas férias de inverno, e dos estudantes da Universidade Federal do Pará. Aqui de novo um diagramazinho de pizza mostrando a distribuição agora das concessões, né, por área. Então nós temos aqui praticamente um empate aqui, 25%, um pouquinho mais, né, quase 30% tecnológicas e biomédicas. Por que está tecnológicas duas vezes aqui? Não, é humanidades, né? O verde é humanidades, tá, pessoal? Mas tudo bem. Tá errado aqui no texto, mas está certo no quadradinho. Agora, as concessões nos editais de ensino. Foram 21 projetos concedidos, num total de 628 mil reais. Aqui também a distribuição por área, 7 projetos em tecnológicas, 5 biomédicas, 4 humanas, 3 exatas, 2 na interdisciplinar. Sim, isso é solicitações e concessões. Né? Mas praticamente no edital de ensino todos os solicitados foram concedidos. Então é isso. Então, inclusive concedidos integralmente, né? Como se mostra aqui na terceira e quinta coluna. Também a distribuição por área, com destaque então maior aí na área de tecnológicas. Na linha extensão, que nós fizemos um edital só no ano passado, né, Flávio? Esse ano faremos 2 para poder atingir milhões. Já vamos falar sobre isso. Atingir melhor os eventos que possam ocorrer no segundo ou no primeiro semestre. Então, foram 37 projetos, totalizando quase 700 mil reais aqui, né? 20 concessões em auxílio à atividade artística, científica e cultural, 17 em vindas de professor visitante. Também, já na linha de extensão, nos editais de extensão, a gente vê um destaque grande da parte de humanidades, né? Interessante. Mas, enfim, então, todas as áreas aí foram relativamente cobertas, exatas o menor valor, 14% dos auxílios. E programas especiais. Opa, desculpa. Peraí. Programas especiais. Apoio a projetos de mobilidade, Universidade de Cardiff, 270 mil reais. Esse novo edital, Convergências COSEM, né? Focado para projetos conjuntos envolvendo os centros e ou núcleos, né?
R$ 140 mil. Apoios a periódicos científicos eletrônicos, vamos também em breve já soltar um novo edital, 220 mil reais praticamente. Incentivo à inserção, né? Portanto, esses colegas que procuraram o sistema FIPEX para um pouco recuperar as condições de complementaridade, né? Então, acho que foi um sucesso bem razoável, com R$ 370 mil concedidos. E complementações, desculpa, essas complementações se referem a que exatamente? Os editais especiais, tá certo, ok. Os editais especiais é algo. Bom, a gente vai falar sobre o. Já te passo, Felipe. A gente vai falar sobre o manual FIPEX, né, que eu diria que a gente já, a cada ano, né, fomos introduzindo as mudanças, e uma das mudanças que faltam é deixar bem claro, e mais do que deixar bem claro, acho que agora já está, né, no início, quando a gente chegou, não estava, tinha menos publicidade da coisa dos editais especiais, para quando alguma unidade, um laboratório precisava de uma ajuda mais emergencial, que é o que se refere aqui. Então, é algo que na última versão do manual FIPEX eu quero deixar aprovado com todo um procedimento. Pode falar, professor Felipe, por favor. Justamente, né, a Cardiff era até então o único convênio sediado na PRP, né? Porque nós temos muitos convênios com muitas universidades, mas que nasce nas unidades, né? Como você certamente tem. Enfim, eu tenho alguns projetos do tipo CAPES COFECUB e tal. A gente encontrou, né? Você chegou um pouquinho depois da gente aprovar o edital de Birman, né? Mas tudo bem, não, eu sei que você ia votar a favor, não tem importância. Mas, mas eu estava comentando com eles, né? Ao chegarmos na gestão, encontramos esse convênio com Cardiff, que era o único, então, que é um convênio mais top-down, né? Ele é um convênio da PRP, a gente lança o edital e e as pessoas das diferentes unidades se candidatam conforme os temas que aparecem no edital. Mas temos muitos outros convênios de cooperação internacional que estão nas unidades, na DERE, etc. E agora, a minha intenção era multiplicar esse número 1 por 4, 5, né? Fizemos contatos em Portugal, na Alemanha, no Canadá. Agora o reitor e uma equipe acabou de voltar da China, mas finalmente multiplicamos por 2, porque a partir desse ano terá também o edital de mobilidade de Cardiff e de Birmingham, né? Mas eu gostaria muito de que pelo menos mais 2 ou 3. Estamos assim com a meta Universidade do Porto, Universidade de Thun na Alemanha, né? Universidade de Toronto, enfim, que são contatos diretos da reitoria ou da pró-reitoria. Tá bom? Então vamos lá. Resumo geral. Por área, né? Por exemplo, biomédicas, 2 milhões, tá aí? Tá, né? 2 milhões 340 aqui na área de pesquisa, 149 mil ensino, 177 extensão, 280 em editais, programas especiais. Então, é a área que lidera a soma das concessões, não em todos os quesitos, mas na soma deles, com cerca de 3 milhões de reais concedidos. E aí temos não é a que lidera, não. As tecnológicas estão um pouquinho à frente com 3 milhões e 13, né? Desculpa. A Flávia pôs tecnológicas lá no fim só para eu me enganar aqui diante de todo mundo, mas não tem problema. Estou brincando. Então, 3 milhões para a área de tecnológicas, quase 3 milhões para biomédicas, cerca de 2 milhões e 500 para humanas, cerca de 1 milhão e 500 para exatas, e esse montante um pouco menor aí para a área para a área interdisciplinar. Sim. Arrecadação, vamos lá. Estou perdido já aqui, peraí.
Ah, não, sim, está mais para cima, desculpa. Receitas, total, nesse ano, 11.726. Mas, pelo aumento, sobretudo pelo aumento da taxa de convênio, né? Nossa dotação orçamentária permanece aqui a mesma. Onde que eu estava aqui? Não, esse é o PIND, não, peraí. Então, resumo geral das contas. Então, paramos aqui, né? Recursos adicionais, esses então são recursos, não foi da dotação, da dotação orçamentária original, mas são recursos orçamentários que a reitoria, e particularmente a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, pôs para a administração do FAEPEX. Né? E aqui me refiro particularmente ao projeto PIND, né, que todos aí vocês conhecem colegas ou alguns daqui eventualmente se candidataram. Né? Então, esse aqui é o balanço do PIND, esse é o PIND 1, né? Então, tá, é verdade. Nós temos três edições do PIND, mas tanto o PIND 2 quanto o PIND 3 vai ficar para o relatório de 2024. Perfeito, Ângela. Então, nós tivemos aí 79 solicitações da área de biomédica, concessões 68, 32 exatas, concessões 25, 7 não concedidos, humanas 48, concessões 44 e tecnológicas 74, concessões 65. Então, a porcentagem de concessão foi bem alta, né? Isso é importante. Acho que essas proporções tendem a acompanhar aí para o PIND 2 e o PIND 3 já está aberto. Então, são recursos adicionais. Isso vai acontecer, né? Pelo menos a gente espera assim também, com esse edital de tecnologias assistivas, que talvez vocês tenham visto um anúnciozinho lá no portal, né, que aparece, tanto Ângela quanto eu estamos lá, porque tivemos numa reunião na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência para discutir esse edital. Então, a Unicamp vai por recursos orçamentários de 2,5 milhões, então vão entrar também como recursos adicionais a ser administrado, né, processo de inscrição, julgamento pelo FAEPEX. Então, enfim, em resumo, o PIND 1 teve cerca de 15 milhões em valores solicitados e praticamente pouco menos que 13 em valores concedidos. Muito bem. Aqui termina o relatório. Então, em discussão, pessoal. Quer dizer, um resumo do relatório para termos de apresentação. Né? Tem o texto do relatório, que depois fica na página. Né? Tá. Aí tudo bem mais detalhado. Por favor. Sim. Boa tarde. Paulo, da Faculdade de Farmácia. Professor, aquele primeiro e segundo slide, onde tem a tela dos valores todos dos... Isso. Não, o próximo, perdão, para frente desse. Esse. Tá, perfeito. Isso é uma curiosidade, na verdade. Nós temos aí a Bolsa de PD em Gestão Executiva, né? São 23 concessões. Acho que foi aquele edital que nós até aprovamos, duplicamos as bolsas nesse ano de 23, não foi isso? Acho que a gente tinha algumas, depois aprovamos mais algumas outras, né? Eu só queria, na verdade, talvez ter informação do quanto que foi relevante esse montante, 2 milhões e 400, comparado com o que nós colocamos, por exemplo, para auxílio participação em evento, ao programa de CAF, o CAFIM também, né, que são valores bem menores, projetos de IC também. O quanto que isso foi pensar em relevância para a parte de pesquisa e para a parte também de assistência para alunos do ensino médio, para alunos da Unicamp mesmo, o que isso representa em termos de valor, que chamou atenção pelo montante ali, comparado com os projetos. Perfeito, Paulo. Bom, a pergunta
boa e é oportuna, até para a gente comentar de, do destino que vai ser dado agora a isso tudo, né? Esse tipo de auxílio, essa modalidade de auxílio é cara. Primeira coisa, é produto caro. Você está falando de bolsas de pós-doc, né, que hoje está na ordem 8 milhões, perdão, 8, já estou com milhões, 8.700 por mês, né? Quer dizer, cada um desses pós-docs recebem 8.700, coisas assim por mês. Então é incomparável com qualquer auxílio de iniciação científica. Ou mesmo, se você pensar no nosso, todos nós aqui, né? Auxílio pesquisa, nós temos, enfim, direito, digamos assim, né? Limite de 7.200 por ano. Uma bolsa mensal de pós-doc já é maior do que o que a gente pode pedir, seja para um equipamento, seja para uma viagem científica. Então, contando um pouco a história, né? A origem disso, né? Na gestão passada, né? Anterior, né? Foi, o professor Munir pensou e eu concordo com a origem, tanto que vamos contar até onde chegou. Mas para começar pelo começo, a origem disso era dar uma contrapartida à FAPESP, né, naquilo que ela exige dos chamados grandes centros temáticos, né? O que são esses grandes centros temáticos? Não tem uma definição fechada, de fato, mas se vocês entrarem na página, no nosso portal do docente do pesquisador, né, aquele onde todos nós podemos ser consultados lá, no canto superior direito, daqui está grandes centros temáticos de pesquisa, centros temáticos de pesquisa. Aí você clica e tem vários lá, que são basicamente, mas não exclusivamente, os CEPIDs, os CPEs, que são os Centros de Pesquisa em Engenharia, os CPAs. Acho que o único CPA é aquele que eu coordeno, mas agora estão abrindo outros CPAs, os INCTs, né, antigos, e também outros projetos, como, por exemplo, para citar aqui um projeto muito bonito do CEPAGRE, que é o Amazon Face, já foi objeto aí de reportagem no portal, que não é propriamente um projeto primariamente financiado pela FAPESP, mas são projetos de grande porte, né, que se caracterizam por reunir um número normalmente expressivo de pesquisadores, docentes e também de multi-institucional, né? Normalmente, pelo menos 2 ou 3 universidades envolvidas, e em boa parte deles, se não em todos, eles pedem um cargo aí de gestão executiva, um cargo de gestão para educação e difusão do conhecimento e um cargo de gestão para transferência de tecnologia ou inovação, enfim, nessa linha, né? Muito bem, é uma contrapartida que a FAPESP cobra, né, das instituições. Eu já cansei aqui, ao chegar, de assinar coisas, a universidade fará todos os esforços, tá? Porque, na verdade, a gente não pode, cada um de vocês sabe, a FAPESP sabe, porque a FAPESP somos nós, né? São pessoas como nós que estão lá, eventualmente alguns de nós aqui, que a gente não pode contratar um jornalista para ser do dia para a noite para trabalhar na educação e difusão do conhecimento do meu centro de inteligência artificial. Não vai, a Unicamp não tem como contratar isso. Então, às vezes, ou faz alguma coisa do tipo uma pessoa jurídica, ou simplesmente põe um colega do LabJOR, põe um colega da Inova para fazer a parte de transferência de tecnologia, enfim. Dada essa não deixa de ser, né, essa cobrança por contrapartida da FAPESP e a dificuldade que esses grandes centros, vários deles, encontravam para a gestão, né, o Munir criou esse pós-doutorado em gestão executiva, ou seja, o coordenador, a coordenadora desses grandes centros escolheria uma pessoa de nível de doutor, né, para fazer um pós-doutorado mais especificamente voltado, não um pós-doutorado, digamos assim, de bancada, de papers, mas um pós-doutorado voltado para ajudando esse coordenador ou essa coordenadora a gerir esse centro, representando uma pessoa que tivesse, claro, conhecesse a área. A história é um pouco longa, mas é o que eu quero te dar o detalhe, né? Conhecesse um pouco da área, mas, sobretudo, fosse um gestor desse projeto, né?
já existia, portanto, quando eu cheguei, eu coloquei isso, acho que logo no primeiro ano, né? Eu me lembro que era um conselho do FAEPEX ainda remoto, aliás, a gente foi remoto até bem pouco tempo. Não era unanimidade a ideia, né, de continuar ou não com o programa, mas, enfim, foi em maioria. E eu colocava, porque algumas pessoas, alguns colegas aqui até recentemente, mas não é muito papel do pós-doutorado. Quer dizer, depende. Alegavam tanto que não é o papel, e é uma alegação razoável, né? Não estou questionando a alegação em si. Ou que não é um papel de um pós-doutor, de uma pós-doutora, fazer esse tipo de trabalho, como também não era o ideal para um centro contar com um bolsista de pós-doc, mas sim com um profissional, né? O que eu esclareci é que, bom, nem o pós-doc era obrigado a fazer, nem o centro era obrigado a escolher por um pós-doc. Se ele tiver a possibilidade de contratar uma pessoa, sim. Se esse pós-doc preferir procurar outro laboratório para fazer só pesquisa, também. Mas era uma possibilidade, né? Era a engenharia do possível que a gente poderia fazer para cobrir as necessidades desse centro. Só que não que estivesse escondido, mas havia muito poucas bolsas concedidas para. Eu não posso dizer 3 ou 4 centros tinham essa bolsa em 2021, 2020. Eram poucas bolsas concedidas, né? E aí eu publicizei um pouco mais. Olha, pessoal aí, se vocês entrarem na página, sim, existem hoje 24, 25 centros desses, né? Olha, todos os 24, 25 coordenadoras existem essa possibilidade. O fato é que praticamente 100%, não me lembro se tem algum centro que ainda não pediu a bolsa de gestão, acho que todos eles pediram, né? Eu tive muita sorte, eu pedi. Até a Taca, que estou vendo aqui, conhece a pessoa que está trabalhando comigo, que é a Marta Bastos, lembra lá do CPQD? Quer dizer, eu consegui ter essa bolsa por uma doutora já aposentada no CPQD e que fez a vida inteira gestão de projetos, e foi minha colega de mestrado. Então, a pessoa que veio da Federal do Pará. Então, realmente, é o espírito dessa bolsa, é uma profissional como essa. Outros pegaram doutores, recém-doutorandos, e puseram lá para ajudar a gerir o centro. Agora, a grande verdade termina a primeira parte da história prometendo que a segunda vai ser bem mais rápida. A grande verdade todos contrataram essas pessoas, todos os coordenadores ou coordenadoras de centro estão contentes e não só pensam, quando alguém vai embora, só pedem para renovar a bolsa com outra pessoa. Então, cumpriu um objetivo, mas insisto, é caro. A segunda parte, o que a gente conseguiu aprovar na última CEP? Um programa da gestão, quer dizer, a gestão como um todo, a reitoria, se sensibilizou com a necessidade dos grandes centros, quer dizer, se conscientizou que esses grandes centros de pesquisa é importante para impulsionar a pesquisa na universidade como um todo, inclusive puxando a carreira dos mais jovens. O centro que eu coordeno tem pouco mais de 100 pesquisadores, tudo bem, eu estou em fim de carreira, mas desses 100 e poucos, 85% são jovens docentes, recém-livre docentes, tal. Então, é uma oportunidade de trabalho para eles espetacular. Portanto, não é só uma coisa para favorecer aquela pessoa de mais senioridade, tá acima de um... E o que a gestão propõe? A gestão propôs um programa de apoio aos grandes centros, não mais com uma bolsa de pós-doc, mas com 3, visando gestão, educação, difusão do conhecimento e transferência de tecnologia. E o que nós vamos fazer, agora sim, né, para desonerar o FAEPEC, nós vamos migrar todas essas bolsas, né, todos esses, portanto, como bem apontado pelo Paulo, 2.500.000 de despesa anual, nós vamos tirar do nosso extra-orçamentário FAEPEX e vamos migrar para o orçamentário Unicamp. Nós aprovamos isso, o que é muito para a FAEPEX, e você bem notou, né, comparando com outras coisas, 2.500.000 não chega a ser algo que, enfim, pese enormemente no orçamento anual da Unicamp como um todo. Então, no ano que vem, resumindo a ópera, que foi essa linha não existirá mais, estará no orçamento Unicamp. E aí o recurso mantém
o total só vai sobrar um recurso. Vai sobrar mais recurso e a gente tem mais editais em vistas. Eu vou deixar com 7.200. Vocês podem. Eu recebi com R$ 6.000 por docente, né? Eu vou deixar com 7.200. Vocês podem pressionar o próximo pró-reitor para aumentar um pouquinho também. Enfim, 7.200 a gente sabe que também não é muito, né, Paulo? E aí ficaria a cargo dessa comissão de avaliar os editais ainda ou não? Avaliar os pedidos, os relatórios ou não? Não, o de pós-doc? É. Assim, acho o FAEPEX, como o PIN, vai ser um funcionamento semelhante ao. Não, no caso nem isso, né? Não vai ser semelhante ao PIND. Aí isso vai ser administrado. A gente vai avaliar o pedido do coordenador. Vai funcionar assim. É novo, né? E nem começou ainda. A migração vai começar agora. Aí a gente está lançando o edital de grandes centros, né? O que vai acontecer? Supondo eu coordeno um desses centros. Aí eu vou dizer, eu quero um bolsista de difusão do conhecimento. O que o FAEPEX vai analisar é o projeto do professor João Romano se encaixa na definição do... Oi? É o Grant Office que vai... Tudo bem, não é nem o... Ainda bem que tem os colegas para me corrigir, não é nem o FAEPEX, é o Grant Office da PRP vai analisar se o meu projeto se encaixa na definição de grande centro. Se encaixar, pela regra do programa, eu tenho direito a um bolsista. Mas aí o bolsista é o coordenador do centro que escolhe e vai direto com o DGRH para que ele receba a bolsa. Ele tem necessariamente que entrar no PPPD, né? Ele tem que ser pós-doc de uma unidade, com possivelmente o coordenador ou coordenadora do centro servindo como supervisor desse pós-doc. Mas o importante é que, com isso, nós vamos desonerar esses 2,5 milhões por ano, que como você bem notou, enfim, pode não... em relação ao montante, já chama atenção, mas isso aí pode se reverter em editais de infraestrutura, que a gente vai tentar abrir também, está abrindo esse ano. Então, a gente está encerrando o programa de pós-doc de gestão no FAEPEX e realocando no orçamentário da universidade. Desculpa enfim, a extensão da resposta, mas isso foi muito oportuno, porque isso é uma notícia importante, correu na CEP, mas às vezes não chegou no ouvido de todos vocês. Fala, por favor. Professor, só uma dúvida em relação de como vai ser feita essa transposição do programa de gestão de projetos FAEPEX para aqueles bolsistas que estão atualmente dentro do programa. Vai ser encerrada essa bolsa? Continua, mas simplesmente o pagamento, a fonte pagadora muda. E o programa ele é de ano em ano com solicitação de prorrogação. Sim. Até 4 anos, não é? Isso vai valer pelos 4 anos ou não? A bolsa ela é concedida 1 ano, 1 mais 1, né? Até 2. É 2 mais 2. Tá. É que eu sabia. Tá. O de gestão era isso, 2 mais 2. Isso. Agora, se essa prorrogação vai ter que entrar na seleção das bolsas ou ele vai ser... Olha, acho que a prorrogação, não. Eu acho que nem a prorrogação, nem mesmo a substituição, entende? Porque se você coordena um centro que o Grant Office já deu aí e praticamente aqueles que estão no site já se encaixam automaticamente, mas a gente vai abrir a outras possibilidades. Aí vocês podem ir renovando o bolsista na medida que... Bom, o vínculo de pós-doc tem isso, né? A pessoa consegue um emprego, ou passa num concurso, a pessoa... Obrigado. É só por uma questão de saber como que a gente vai lidar com os pós-doc que estão dentro do programa de gestão, né? Sim. Então, porque se eventualmente a gente tivesse que disputar essas outras bolsas, a gente tinha que se preparar e já deixar organizado. Mas que eu estou entendendo, as do programa que estão em andamento vão ser garantidas. Sim, elas só vão passar para o outro. A ideia é não ter interrupção, né? A pessoa de repente recebe em abril ou maio pelo FAEPEX, em junho recebe pelo DGRH e solução com continuidade.
Diga, Marcos. Boa tarde, eu sou Marcos do IMEC. Só para esclarecer, então, ficou uma dúvida para mim. Essas bolsas, elas têm uma vigência definida ou vai sendo paga enquanto o projeto estiver ativo? Não sei como é. A vigência no FAEPEX, mas me corrija porque é muito, era 1+1, né? Um ano mais extensivo mais um. Agora, com o programa de grandes centros no DGRH, digamos assim, a CEP aprovou 2+2. Tá? Então, é definido que passado 4 anos tem que renovar ou trocar a pessoa. Mas o mais frequente, enfim, não tem tanta história também, mas o que já aconteceu algumas vezes é que a pessoa no meio foi contratada numa universidade ou um emprego, o que foi, e o diretor em questão tem que achar outra pessoa, mas aí continua, né, sem problema. E a gente só pode pressionar o próximo reitor para aumentar o 7.200 ou podemos pressionar você mesmo? Não, eu estou já, pode me pressionar. As pressões daqui são todas simpáticas. Eu sou cúmplice das pressões desse comitê e da CCP, eu sou cúmplice. Não, eu acho que se vai liberar esse... Essa é uma coisa que a gente pode pensar. E acho que sobre o relatório todo, o que ficou mais ou menos em dúvida para mim é se esse tanto, né, que está sendo lá na... Como é que é? Auxílio para eventos, auxílio pesquisa, se isso está atendendo a demanda ou se está tendo alguma restrição aí na... Olha, aí eu vou pedir que vocês... A minha experiência no conselho lá o Comitê Executivo das Exatas, é que sempre tem dinheiro, né? Sempre, para todos que são bem qualificados lá, sempre tem para pagar tudo, né? As outras áreas também está indo nessa linha, né? Até pelos números que foram mostrados em relação ao orçamento do FAEPEX. Obviamente que isso pode mudar de um ano para o outro, mas está dando hoje para atender as propostas integralmente quando os pareceristas e o comitê avaliam que a proposta é de boa qualidade. Certo, obrigado. Eu posso, claro, mas só vou concluir eu repetirei, né, repito e repetirei ao fazer a transição o que Munir me disse, né? O FAEPEX tem uma situação financeira bem saudável, né? Isso é confortável por um lado, mas claro, acho que o lado de pressão a gente não é um banco, né? Não interessa fazer poupança, quer dizer, então a gente tem que também ser claro, ajustar coisas permanentemente, isso é óbvio, e ser criativo, começando a detectar necessidades, né, de novos editais. Mas diga, Marcelo. Só comentar, citar o exemplo do próprio edital de Cardiff, que foi perguntado com relação aos recursos, né? O que tem acontecido muitas vezes na hora da avaliação dos projetos, são todos projetos bons, né? Mas eles são categorizados e às vezes nós temos empate. E a gente tem um recurso ali delimitado para atender os projetos e a gente fica numa situação, né, de tentar desempatar. Às vezes é difícil fazer esse desempate. Então, a nossa opção tem sido aumentar o valor, né? Por isso que, inclusive, o valor foi um pouco mais elevado do que estava previsto no edital, para inclusão realmente. Então, a gente tem tido essas ações também de inclusão, né? E dentro das possibilidades de aumento de recursos para incluir, né, aqueles projetos que estão praticamente empatados ou empatados mesmo. Eu fiz isso, para ser sincero, que acho que é uma coisa também que no caso de, enfim, eu acho que passa por uma decisão que eu me sinto livre para tomar. Eu fiz isso em alguns editais, por exemplo, periódicos, né? Boa parte em humanidades, uma maneira também de alavancar a área de humanidades que às vezes não se encaixa, né? Eles estavam reclamando por exemplo, os editais FINEP muitas vezes esquecem um pouco da... Então, a coisa de periódicos, por exemplo, a grande maioria são periódicos em humanidades. Aí a gente viu, todas as propostas eram boas, aí tinha que tirar uma ou duas porque os recursos não cobriam. Vamos aumentar os recursos, é peanuts, entende? Em relação a... Então, essa ideia de fazer pequenos ou médios aumentos de recursos para atender os pedidos qualificados, isso é uma prática que a gente tem feito.
E eu fico, sinceramente, eu também, ainda mais assim no último ano de gestão, né, que a gente tem que ir tomando coisas, enfim, o tempo passa depressa. Qualquer ideia que vocês tenham, por que não fazer um edital voltado para tal coisa? É uma coisa que as pessoas teriam interesse, nunca teve. Vocês se sintam à vontade, passar um WhatsApp para qualquer um de nós três, aí, enfim, ouvir as reuniões com a Flávia, o que for. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, não havendo, então, fica em votação o relatório FAEPEX 2023, né, que, como o Flávio comentou, vai estar disponível no site, o detalhe. Então, os favoráveis, por favor, fiquem como estão. Contrários, abstenções. Ok, obrigado, pessoal. Aprovado unanimidade. E estou perdido aqui. Qual é o próprio item? Ah, tá. Você pode já pegar a palavra? Vocês me escutam? Tá. Na última reunião, nós passamos aqui algumas propostas de mudança no manual que foram aprovadas. Eu vou repassá-las. E para quê? Porque ao fazer essa revisão, depois da reunião no FAEPEX, a gente percebeu que 2 itens também poderiam entrar nesse bolo de mudanças por questões que já acontecem, né? E uma delas, que agora com as mudanças, né, do CNPq, já não fazem mais sentido. Então, eu vou repassar aqui com vocês as mudanças e falar das novas 2 propostas, que são rápidas. Nós fizemos uma conversa sobre a mudança no auxílio à participação em evento científico, só retomando, né, aquilo que foi falado, que alguns eventos não emitiam mais certificado de participação, então criamos outras regras para essa comprovação e inclusão de outras formas de participação, não só apresentando o trabalho, mas sendo debatedor, organizador do evento. A questão do auxílio ponte, né, que antes só era possível para um mestrado e um doutorado por ano, e colocamos 2 concessões, não importa se 2 mestrados ou 2 doutorados, inclusão do documento de plano de gestão de dados para as propostas de pesquisa, que é algo que a FAPESP está pedindo, e também aqui na Unicamp essa conversa e essa exigência tem sido aumentada. E no auxílio reintegração, incluir licença maternidade, não só contando a data de nascimento da criança, mas a data de adoção. Tá? Então, isso já tinha sido aprovado anteriormente. E o auxílio publicação, que também já era um auxílio novo, e a SBU criou as regras, né, junto conosco, baseado naquilo que eles tinham em termos de pesquisa na relação com outras universidades, né, e financiamentos parecidos. Então, isso também já tinha sido aprovado. Agora, né, para a gente passar e colocar o manual no site, gostaríamos de fazer a aprovação com vocês em relação, primeiro, a uma regra de complementariedade, que no item 4, o solicitante possui bolsa de pesquisa do CNPq em qualquer nível, ao invés, tirando a segunda parte, né? Essa contrapartida será aceita no nível 1 para docente e discente, ou seja,
né? O docente poderia pedir para o discente e num evento científico, por exemplo, e nível 2 somente quando o auxílio for para docente, mas as regras do CNPq têm sido alteradas e, na prática, os comitês já não têm olhado essa diferenciação, né? Sendo bolsista produtividade, já vale para a escolha do auxílio. Então, gostaríamos já de aprovar essa mudança aqui, para não ter qualquer impedimento em relação ao nível da bolsa de pesquisa do CNPq. O segundo pedido de mudança é em relação aos estudantes, que havia uma diferenciação de estudantes de colégio técnico e de graduação só poderiam participar de eventos nacionais, e de pós-graduação poderiam participar de eventos nacionais ou internacionais. A nossa proposta é que não tenha essa diferenciação, que o orientador possa escolher, né, junto com o aluno, o que seria melhor naquele momento, já que está dentro da cota do docente ou do pesquisador. Então, a nossa proposta é que não tem essa diferenciação aqui também. Tá? São as duas novas propostas do manual. Acho que é isso. Então, no fundo, ao fazer essa votação, a gente consolida tudo que já foi votado meio picotado, né, num conjunto único, incluindo essas duas modificações, né, quer dizer, considerar pesquisador bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq independente do nível, até porque vai ficar fora de sintonia essa coisa, porque o CNPq parece que pretende, já vi mudando várias vezes desde que eu comecei isso, mas agora acho que vai de 1A, 1B, 1C e 2 vai passar a ser bolsista A, B, C e D, simplesmente, né? Então vai mudar também a nomenclatura. E o próprio CNPq, dá para perceber agora, né, os que por acaso, os que estão com essa bolsa de produtividade, nós estamos votando para renovar os comitês assessores, até então só votava pesquisador 1, agora os pesquisadores 2 também votam e também são elegíveis, entende? Então acho que até pelo número de pesquisadores 2, que é muito grande, né? Fora os colegas que são excelentes e que não conseguem a bolsa, porque a disputa é alta, né? Então, o próprio CNPq está relativizando um pouco essa diferença. E a mesma coisa no tocante aos alunos, né? Porque, bom, enfim, nós tivemos até casos de exceção, acho que julgamos um aqui, o pessoal do Cutuca, né? Que foi para um evento, não sei se era Costa Rica, Guatemala, um país na América Central, e a gente aprovou. Enfim, deixar que isso não esteja, quem que vai evento nacional, evento internacional, não precisa estar pré-estabelecido por regra, mas o próprio docente, sabe, vai ser da sua cota de pesquisa. Seriam essas duas novidades. Se alguém tiver alguma questão. Por favor. Boa tarde, tudo bem? Diego, da Faculdade de Ciências Aplicadas. Eu me lembro que na nossa última reunião, a gente conversou sobre o auxílio pesquisa e sobre a possibilidade de rever a proibição de utilização da verba para mobiliário. Eu não sei se isso entrou em discussão ou não, de lá para cá, e queria levantar de novo essa questão, levando em consideração que é importante, especialmente para alguns grupos de ciências humanas e sociais, terem equipamentos básicos para, por exemplo, reunir um grupo de pesquisa numa sala com ar-condicionado, com cadeira que tenha o mínimo de conforto. Então, acho que, de repente, é uma tarefa importante que temos que repensar essa proibição. Oi, Diego. Estamos preparando um conjunto de novas mudanças para a próxima reunião. Essa está em discussão e a gente vai trazer, assim como outras. Acho que chegou até uma sugestão ontem, né, Flávia, que você encaminhou para a gente.
de alteração no manual, acho que no valor da cota, em alguns casos específicos. Então, a gente está meio que juntando mais um agrupamento de sugestões para passar no próximo conselho. Essa, acho que foi levantado pela professora Luciana, né, Tatagiba? Está no radar para a gente trazer nessa segunda grande mudança que o manual vai passar, incluindo algumas também sugestões em relação ao auxílio à divulgação científica, dentro do auxílio pesquisa, e a inclusão do processo para os editais especiais. Tá? Então, não esquecemos. Tá bom? Obrigado. Mais alguma coisa? Depois eu vou... Bom, antes de votar, só para comentar, para que além, eu realmente, com essas mudanças e mais duas que eu quero comentar aqui, acho que a gente vai dar uma boa renovada no manual que já vinha fazendo seus 20 e poucos anos, né? Além do que a Ângela tocou, né, e ela falou nos editais especiais, acho que o procedimento precisa ser realmente regularizado. Eu queria criar uma coisa, aí estou imitando a FAPESP, tá? Mas eu queria criar uma coisa que se chama, na FAPESP, né, todos conhecemos, solicitação de mudança, porque uma das coisas que dá trabalho, parece que não, é que a pessoa pede uma verba, sei lá, qualquer coisa, né? E a coisa é com a melhor das intenções, né? Eu viajar para tal coisa, ou receber um professor visitante, aí o professor cancela, não vem mais. Posso usar minha verba para comprar um computador? Quer dizer, e é normal, né? Ninguém vai... Mas fica muito no varejo, né? E digamos, eu fico com mais arbitrariedade de decisão do que eu gostaria de ter nesses casos, entende? Porque fica uma coisa por e-mail para Flávia, tal, e a gente, então regularizar isso, a solicitação de mudança, tal, a pessoa faz a sua e entra numa, não é tornar as coisas impessoais, mas é tornar as coisas um pouquinho mais profissionais e ágeis até. E outra coisa, e outra coisa, eu não sei que nome daria, mas que eu também sou bem simpático e as pessoas, já teve vários casos, né, de colegas dizendo, eu, o professor fulano e professora Cicrana estamos organizando tal, um evento, ou qualquer coisa, enfim, um evento seria de tal de extensão, ou qualquer atividade, né? Essa atividade custa cerca de 18 a 20 mil reais, tal. Será que nós não podemos juntar nós três, cada um com os 7.200 que tem? E a gente não sabe fazer isso, aí a gente não pode, né? Não pode por quê, né? Porque o sistema não... Quer dizer, são umas coisas... A gente acaba, claro, o que aconteceu é que a gente fez editais especiais para resolver esse problema, né? A gente procura agir com o mínimo de inteligência para facilitar a vida dos colegas. Mas vamos criar essa possibilidade. Eu não sei exatamente como, porque tem um problema de prestação de conta. Tudo bem, cada um vai colaborar com 5 mil, mas quem vai prestar conta, né? Ou cada um vai... Então, eu não sei como fazer, mas a gente vai poder criar essa espécie de projeto. Nem fala temático, que aí já começa uma confusão. Eu que inventei esse história de temática, mas seria um projeto colaborativo de 3, 4 docentes, o quanto quiserem, e aí desconta da sua. Então, acho que com isso a gente entrega um carro novo, né, Flávio? Um carro novo que é o edital, que é o manual novo, né? Mas com a estrada velha, que é o sistema, então não vai adiantar muita coisa. Para o carro andar, a gente vai ter que também mudar o sistema, porque senão numa estrada esburacada não adianta. Mas espero que eu consiga, junto com a nova diretoria de TIC, mudar esse sistema FAIPEX. Eu sei que vocês adoram, já estão acostumados, acham ele muito bom, mas a gente vai tentar ter um novo sistema. Bom, podemos votar as alterações no manual? Então, por favor, os favoráveis fiquem como estão. Contrários, abstenções. Ok, obrigado. E temos apenas um ponto no expediente? Tá. Uma última coisa sobre o manual. Então, assim que ele estiver no ar, fizemos esse novo manual a muitas mãos, em muitas revisões, uma readequação dos documentos, readequação de texto, para deixar tudo mais claro, né? Então, se depois, quando estiver pronto, vocês puderem ler e ver se o nosso trabalho deu certo ou não,
para ficar mais claro, também usamos todas as dúvidas que recebemos, né, para fazer o novo texto. Pequenos ajustes, né? Assim, tudo continua igual, mas para facilitar na hora do envio dos documentos e no entendimento de todo o processo. Por último, gostaríamos de passar uma previsão dos editais do FAEPEX, agora, principalmente para o primeiro semestre, né? Em março está no ar o PIND 3, que é o último. Então, se vocês puderem ajudar a divulgar... É porque tem alguns que a data a gente mudou. O PIND 3, que está no ar, então, se vocês puderem ajudar a divulgar nas unidades, né? Na conferência que a gente fez em relação aos professores que poderiam pedir e não pediram, temos vários que não entraram com o pedido do PIND, talvez porque já estejam, mesmo sendo novos docentes no estágio de carreira, que não precisem, mas às vezes um incentivo pode ajudar que outros participem. Convergências da COSEM entre centros e núcleos para enviar pesquisas que atendam uma das ou várias das ODS e o edital de Birmingham. Agora, em abril, vamos abrir o apoio a periódicos científicos, assim como o ano passado, e vamos abrir o edital de infraestrutura, que a ideia era abrir no segundo semestre, mas muitas unidades de ensino entraram em contato conosco, então provavelmente em abril ele será aberto. E o edital de tecnologias assistivas, como foi falado anteriormente, é um edital em conjunto com a USP e com a Unesp. Ele será lançado dia 15 de abril. E os pesquisadores os pesquisadores principais submeterão as propostas na sua instituição de ensino de origem e tem que contar com a participação de pelo menos 2 pesquisadores de outras instituições de ensino. Tá? Pode ser o USP ou Unesp, mas também pensamos nas outras universidades que estão aqui no estado de São Paulo, como a UFSCar, Unifesp, tá? O FABC. E então quisemos lançar a ideia antes para que os grupos de pesquisa possam se preparar para assim que abrir o edital, dia 15 de abril. Né? O edital está pronto, mas como precisa da organização das 3 reitorias, então o dia oficial ficou dia 15 de abril. Além disso, estamos pensando em maio abrir o edital de extensão para fazer 2 por ano, né, para conseguir cobrir as necessidades do primeiro e do segundo semestre, né, senão se concentra apenas o semestre e fica parte das necessidades não cobertas. Em agosto, edital de incentivo à inserção no sistema FAEPEX, que o ano passado houve muita procura, e foi muito interessante o processo também, porque como dos requisitos é submeter para a agência de fomento, quando fomos fazer a avaliação dos projetos, vários já tinham conseguido o financiamento por outros órgãos de fomento. E o edital de ensino, né, também em agosto. E outras ideias que podem ir surgindo, mas no curto prazo são esses editais.
falei. Ok. Bom, isso mais então a título de... Pode falar, por favor. Boa tarde, Bruno da FEF. Professor, essa previsão vai ser encaminhada para a gente? Dos editais? A previsão dos editais. Sim, a gente pode até encaminhar na forma daquele quadrinho, né, com daqueles diagramas de cronograma, né, com abertura e fechamento. Perfeito. A gente pode mandar para toda a lista dos representantes. Obrigado. Oi? Colocar na página. Muito bem. Perfeito. Marcos. Só um comentário, então, sobre ideias, né? Eu me lembro que uns anos atrás, quando as coisas estavam mais apertadas aí de recurso, algumas das linhas do FIPEX de pré-temático e algumas coisas parecidas foram encerradas. Tá? Então, não sei se é o caso de pensar em reabri-las, né? Com possibilidade também. Só essa sugestão. Você lembra especificamente do o pré-temático, né? Era auxílio para gerar um projeto temático. Isso, se você se você protocola um pedido na FAPESP, sim, o FIPEX já te dá uma contrapartida lá. Um seed money aí. Eu me lembro desse e eu acho que tinha também pedido para pós-doutorado, eu acho. Tá. Ou era alguma coisa que pagava a bolsa durante alguns meses. Uhum. Se fizer um pedido de pós-doutorado na FAPESP, tá. Paga a bolsa. A Flávia certamente vai lembrar, né? Vamos. Talvez seja jovem pesquisadora. Se faz o pedido de jovem pesquisador, recebe alguma coisa, o FIPEX dá uma contrapartida. Tinha umas linhas assim, né? Tá. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar agora, esse momento que praticamente, né, colocamos as novidades, digamos assim, dar uma recapitulada no que havia e que foi ou suspenso ou por alguma razão excluído, e dar uma estudada, trazer aqui mesmo, bom, compartilhar com vocês a decisão, né? Às vezes pode nos parecer que determinada coisa, melhor não seria, e de repente a gente... Um caso típico, né, era só para mostrar que essa interação é importante, né? A mesa é muito pequena para decidir sozinha, era o caso das auxílio e publicação, né? Quando eu comecei a gestão, parecia que não convinha abrir a possibilidade de usar os 7.200, né, ou 6 na época, para financiar a publicação em revista. E hoje isso mudou, as coisas são um pouco dinâmicas, né? Então, e é importante vocês trazerem, porque, de repente, eu chego à conclusão, com uma experiência em determinadas áreas, que tal tipo de auxílio não é interessante e descubro que em outras áreas são, né? A gente não conhece tudo. Ok, Marcos, Paulo, por favor. O edital de infraestrutura, não me lembro que valor que foi, vocês podem recordar? Não fechamos o valor ainda, né? Mas iremos nos basear no edital de infraestrutura que o Munir lançou, acho que, se não me engano, no último semestre no último, na verdade, mas enfim, no final do último ano, a gente quis antecipar para o primeiro semestre. Vamos talvez aumentar um pouco, né, porque um reajuste aí de 4 anos, e vai ser um pouco diferente, não vai ser focado em laboratórios ou em equipes, vai ser focado na unidade. Então, cada unidade define um projeto, né, que pode incluir nesse projeto vários laboratórios, por exemplo, e vão tentar calcular um montante, né, partindo do princípio que teremos 24 projetos, né? Podem ocorrer menos, mas eu não tenho fechado agora ainda o valor, Paulo. Tá, porque eu estava pensando nesse projeto, no de ensino, perdão, e o do que da Projetoria de Graduação lançou sobre o Alegra, né? Sim. Também são voltados à parte do ensino. O Alegra, qual é o valor? O Alegra é 180 até 500 alunos e o outro 230, se eu não me engano. Preciso confirmar, que estava aberto aqui, mas eu fechei. Para ensino, né? Porque aí, como você comentou que o infraestrutura é da unidade, aí eu entendo que a unidade ela pode pensar, talvez, na unidade, pensando nas pesquisas, nos seus laboratórios e nos seus centros de pesquisa.
né, tem que estar alinhado no projeto. Mas quer dizer, pode passar por até problemas de instalação elétrica, por exemplo. A pesquisa não funciona se eu tive conversando, por exemplo, com um diretor de uma universidade, estive até visitando, e ele mostrou alguns problemas estruturais no sentido de eletricidade, essas coisas, que estão afetando alguns laboratórios. Então, nesse ponto, cabe se fazer algum tipo de reforma voltada para a rede elétrica é claro, não vai ser um edital que vai ter bala na agulha para, enfim, reformar um prédio ou qualquer coisa assim, mas para fazer pequenas reformas, alguma coisa da ordem de algumas centenas de milhares de reais, digamos assim, que a unidade possa usar. Eu perguntei basicamente lá pela farmácia, né, que a gente está com uma estrutura ainda um pouco antiga, né, o prédio que nós estamos é um prédio de mais de 50 anos, e nós temos uma condição lá que o laboratório nosso de graduação é de pesquisa. A gente não tem laboratório para mais de 30 alunos com uma turma de 45 alunos. Então, assim, é um caso especial. A gente vai ter que pensar de poder ter um auxílio um pouco mais da universidade para poder buscar um atendimento no principal nosso, que é o aluno, né? Por isso que eu comentei do edital do Alegra, que se for possível a gente fazer dentro da unidade, claro, se for conversar na unidade, é uma proposta para eles, de tentar adequar um espaço que eu possa utilizar para pesquisa e para graduação também, já que nosso espaço é praticamente único ali. Eu sei, a situação da FCF é delicada. Já conversei com o diretor algumas vezes e tal. Acho que é que o edital de ensino nosso aí, por exemplo, reformar, não digo reformar, mas enfim, adaptar uma sala de aula para um tipo de metodologia de ensino e tal. Isso é um edital de ensino, de fato, não se encaixaria no. Agora, também não precisa ser só comprar um reagente, quer dizer, é óbvio que haverá propostas, reformas que está focado nos laboratórios, mas a unidade como um todo vai se beneficiar, né? Inclusive o ensino. Mais alguma questão sobre os editais? Ou se não, abro a palavra também para qualquer outra, se alguém gostaria de manifestar alguma ideia, trazer algum recado da respectiva unidade. Por favor. Uma coisa que me ocorreu agora, e foi um dos itens de reclamação lá nos corredores da FEF, né, sobre os editais PIND. Eu, por exemplo, né, no meu caso, eu terminei o doutorado em 2008 e na minha época já era bastante difícil a saída do doutorado e uma entrada em universidade pública, né? Então, hoje, então, o pessoal faz 5 anos de pós-doc, mais alguns anos em universidades particulares, enfim. Em relação ao edital PIND, ele diz ali que tem que ter 12 anos, né, de defesa do título e 8 anos, se eu não me engano, 7 ou 8 anos de entrada na Unicamp. Talvez para se pensar, né, em razão desse represamento na entrada represamento de doutores antes de entrar, talvez um tempo maior para defesa de doutorado, né, que seja englobado no edital. Sugestão. Esse tema, ele vem à baila de novo. Só que o PIND, ele veio de uma aprovação CEP, com esses detalhes. Então, foi feita uma discussão na CEP, à época, e esses detalhes foram definidos. A gente não consegue mudar o que já foi definido anteriormente, então vai valer até o PIND 3. Se for lançado um PIND 4, 5, 15, daí talvez a equipe que esteja, né, à frente disso e os membros da CEP possam trazer essas dificuldades. Por isso que a gente não conseguiu mudar do PIND 1 até agora. E desde o começo isso tem aparecido, seja por e-mail, seja nas reuniões que a gente faz nas unidades, seja em pedidos de reunião de representantes das unidades que vêm também. Então é isso, estamos amarrados naquela reunião CEP que o PIND foi
foi construído, foi decidido. Mas como foi aprovado esse pedaço do programa, tá? PIN de 1 a 3, acho que vai ser um aprendizado, mesmo porque se gastou bem menos do que se orçou, né? Então, isso mostra que talvez a iniciativa, que eu acho que foi fantástica, mas não atingiu menos pessoas do que supunhamos. Então, o importante é atingir o máximo possível, né? Não tem muito, já que orçou isso, não tem muito motivo de não gastar. Ideias para que seria importante esse retorno das unidades. Mais alguma coisa, pessoal? Se não, chegamos a 4 horas praticamente em ponto aqui hoje. Dessa vez conseguimos ser bem ágeis. Agradeço muito a vocês pela presença e boa tarde aí a todos e todas.